Pronto. Então, a partir desse momento, a aula está sendo gravada, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou mostrar um texto aqui para vocês. Tá? Esse aqui. Confirmem para mim se vocês estão vendo aqui, ó, o texto Autopsicografia. Sim. Beleza. Então, beleza. Também não conseguindo ver então, aqui. Então, vamos também. lá. Não está conseguindo ver, não? Não, tô conseguindo. Beleza, então show. Então, vamos lá. Autopsicografia, tá? Eu vou ler esse texto aqui e vou explicar por que a gente... eu vou colocar isso daqui para vocês. Então, autopsicografia. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim nas calhas de roda, gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Tá? Assim, a gente lê assim, que esquisito, que ele tá, né? A gente vê aqui. Aqui tem uma característica, porque o Fernando Pessoa, né, o autor desse poema, que é um dos poemas mais famosos dele, ele, em geral, a obra dele não costuma apresentar uma métrica, não, tá? Ou seja, uma rima, né? Ele, até mesmo por ser um poeta de uma estética chamada modernista, né? Essa estética vocês vão ver no ensino médio, que ela rompe com determinados padrões, né, que eram estabelecidos nas poesias. Né? Então, vocês vão perceber isso. Mas aqui, nesse poema, a gente percebe essa métrica, né, a rima, enfim. Mas esse poema ele é um poema interessante por várias razões. Ele é um dos poemas mais famosos do Fernando Pessoa. Todo mundo que leu Fernando Pessoa leu esse poema. Né? Mas ele vai trabalhar, de alguma forma, ele vai fazer a gente refletir, melhor dizendo, um pouco do conceito, eu diria, da literatura, né? De uma forma específica, o conceito da literatura, né? E vai pegar algumas ideias que eu lancei mão na aula passada, em relação à literatura como ficção, principalmente. Pensar a literatura como ficção. Tá? A gente precisa ter isso muito claro, tá, gente? A gente tem que entender que a gente está trabalhando com ficção. Até para evitar certos equívocos, sabe? De misturar ficção com realidade e atrelar, condicionar uma determinada obra, um determinado texto, uma determinada literatura com a realidade. Né? Até porque quando você não distingue uma coisa da outra, né, você, de algum modo, não permite também à própria literatura as suas diversas leituras, que a gente chama de plurissignificação, né? Porque se você está atrelando essa obra a uma realidade, então você já está limitando ela, né, a uma determinada condição. Tá? Então é muito importante isso, com os textos, com que a gente vai ler, com as músicas que vocês ouvem. É muito importante a gente não cair nessa armadilha. Essa é uma armadilha que constantemente o leitor cai. É não distinguir texto de realidade, ficção de realidade. São coisas diferentes. Tá? E o poeta, gente, ele é um fingidor, tá? Nesse sentido. Por quê? Porque, veja, a palavra fingidor já está trazendo aqui, já nos remete a um aspecto ficcional. O que finge, a ficção é um fingimento. Né? A realidade é outra coisa. A realidade, pela própria palavra, realiza, concretiza. Né?
A ficção não. A ficção ela já é, assim, limitando um pouco a própria palavra ficção, mas de uma forma didática para que nós possamos entender, a ficção ela está no plano da imaginação, né? Ela está ali, né? No paradigma daquilo que é o fingir, o fingimento, está ali na imaginação, né? E o poeta, nesse sentido, por trabalhar com a ficção e não com a realidade, ele é um fingidor. Tá? Então ele finge, mas ele é um fingidor que finge tão completamente. Veja, ele não é um meio fingidor, não, porque aí é que começa. Não, a gente sabe que essa obra aqui ela é uma ficção, ninguém precisa dizer. Mas, veja, professor, ela está dialogando com essa realidade aqui, está dialogando com esse contexto de produção, está dialogando com essa situação, né? Veja, o poeta finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Então, nessa primeira estrofe aqui, ó, então a gente tem aqui, né? Vamos lembrar até essas classificações que a gente faz, né? Um poema tem as estrofes, né? Que são esses blocos que compõem um conjunto de versos. Cada linhazinha é um verso. E a estrofe, né? É uma composição de vários versos. Aqui eu tenho, então, uma estrofe, um bloco de versos. Eu percebo que aqui eu tenho uma estrofe, por quê? Porque eu tenho uma separação desse verso para esse, e vejo que aqui eu tenho outro bloco com 4 versos. Então eu tenho uma estrofe. Poderia ter mais versos, né? Mas eu percebo isso. Isso aí para mim fica claro. Ô, Darisa, chegou, beleza? Bom dia. Isabelle também, bom dia. Beatriz também, bom dia. O pessoal já chegou, beleza. Então, gente, o que acontece é o seguinte. Então, aqui nesse poema do Pessoa, veja que o fingimento ele é um fingimento completo, então ele é radical. Então, eu estou entrando na questão da ficção. Veja, e ele chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Deveras, num dicionário, se vocês pesquisarem, ninguém pesquisa dicionário mais de papel, né? Mas digitando lá no Google, deveras e espaço significado, vocês vão ver que deveras é de verdade ou verdadeiramente, um advérbio, né? Então, a dor que verdadeiramente sente. Então, olha, esse poeta, ele é um fingidor. Ele finge de forma completa, de forma radical. E ele finge, ele chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Então veja que a palavra dor aqui me remete a 2 dores. Uma dor que é a dor real e uma dor que é a dor ficcional. Veja que a dor real, ela pode ser sim uma condição estabelecida pelo poeta através do que eu posso chamar de inspiração, de núcleo propulsor, de energia condicionante para ele criar a outra dor, que é a dor fingida. Essa dor fingida é a dor das palavras, é a dor da literatura. Literatura é a arte das palavras. Quando eu vejo a dor ali no papel, eu tenho a dor fingida, eu tenho a dor literária, a dor poética, que é diferente da dor sentida verdadeiramente, a dor real. Eu não posso misturar isso. Então, aqui é o conceito de mimesis, que foi colocado muito bem pela professora Darisa na aula passada, né? Nada mais é do que o que essa estrofe aqui está apresentando, né? Através da dor real, eu tenho a dor das palavras, né? É como se essa dor das palavras, de fato, ela representasse essa dor real, sim. Mas ela é uma outra dor quando ela é criada. No seu processo de criação, apesar dela ter uma relação com a dor deveras sentida, com a dor verdadeiramente sentida, ela passa a ser uma outra dor. Então, a dor que eu sinto, por exemplo, uma dor de cotovelo, né? Uma dor de cotovelo aí, né? Paixão mal resolvida, eu vou lá e me
me sinto inspirado para escrever. No papel, eu produzo uma outra dor. Gente, tanto é assim que quando eu escrevo, né, eu não escrevo poesia, né, mas quem escreve? Quem escreve poesia lá, pensando, motivado por uma dor verdadeira que sente, uma dor de cotovelo, por exemplo, né, ele viveu aquela dor, aquela experiência, e quando ele passa aquilo para o papel, ele passa, tanto é verdade que ele passa uma outra dor, que aquele leitor que nem conhece o autor que produziu aquele poema, né, sente aquela dor de uma outra forma, não sente aquela dor da maneira como o autor da obra ali, o poeta, né, sentiu. Porque a dor que ele sente é a dor real, é uma coisa diferente. A dor da poesia é a dor das palavras, é uma dor em palavras, é a dor poética. Então, a mímesis, a cópia, ou seja, eu transformo a minha dor, né, numa cópia, mas, na verdade, é uma cópia que recria algo. Né? Na verdade, há uma relação, sim, com a dor que eu sinto, mas ao copiar, eu recrio, eu faço algo novo. Então, a poesia, nesse sentido, ela se separa, na realidade, por essa novidade. E é uma novidade porque, ao ser recepcionada por muitas outras pessoas, aquelas pessoas sentem a dor da poesia, a dor das palavras, a dor fingida, em outras palavras. Por isso é que o poeta é um fingidor, porque ele cria, aquilo ali é uma dor fingida. Tem uma relação com uma dor verdadeira? Tem. Né? Mas é uma dor fingida. Tanto é que quem lê não consegue estabelecer com aquela dor fingida uma dor verdadeira que o poeta sentiu. Né? Então, a gente precisa perceber isso. Então, aqui, eu tenho essa relação com o real, né? Mas eu, através dessa cópia, que é, né, o real, que não chega a ser bem uma cópia, estou colocando assim, né? Mas há uma relação, e nessa relação eu crio o novo. Eu crio o ficcional. A dor que está no papel, ela não existe. Ela existe ali, de forma ficcional. A dor verdadeira é a dor que eu sinto no peito, na dor de cotovelo. A dor do papel é uma dor fingida. É uma dor que, inclusive, vamos lá, continuando a próxima estrofe. E os que leem o que escreve, e os que leem o que escreve, então quem é que lê? Nós. Nós que lemos o quê? O que escreve, o que o poeta escreve. Então, ao ler a dor das palavras, a dor fingida, a dor ficcional, na dor lida sentem bem. Então a gente sente, e sente. Mas veja, não as duas que ele teve. Que duas, professor? Veja, não é a dor que ele teve ao sentir, a dor de cotovelo que proporcionou aquilo, e nem a dor das palavras ali, que é a própria dor fingida, a dor ficcional. Então não são as duas, não é a dor real do poeta, e também não é a dor ficcional das palavras, né? Mas é uma terceira dor, mas é só a que eles não têm. Então, a partir daquele processo, agora eu estou entrando num outro conceito de literatura, que é a catarse, né? Que é através da experiência com as palavras, aqui, a experiência com a dor, que ele está falando de dor aqui, né? É através dessa experiência com a dor, né? Eu, de algum modo, purgar aquelas emoções que estão ali dentro de mim, né? É como se eu fizesse uma limpeza, né, de algum modo, de emoções e sentimentos que estivessem dentro de mim através de uma experiência com o texto. Né? É por isso que, quando, por exemplo, me emocionei ao ler A Hora da Estrela. Né? Então, aquela dor de Macabeia, ou me emociono ao ler A Hora e Vejo Augusto Matraga, que é o texto que a gente está vendo, porque aquela dor, veja, aquela dor que está ali naquele texto, aquela é a dor do poeta fingidor. Veja, essa história é uma história inventada. Lembra? Ontem, por isso é que eu estou fazendo essa relação aqui com esse texto aqui do Pessoa, para mostrar isso para vocês. É uma história inventada, aquele narrador é um fingidor, assim como esse poeta do
do Fernando Pessoa aqui, ó, do autor, né, Fernando Pessoa, esse poeta, esse eu lírico, ele é um fingidor. Ele está criando dores ali, e é através dessas dores que a gente vai, de algum modo, purgando as nossas emoções, né? Purificando. É como se existisse dores dentro da gente, e as dores que são as dores fingidas, que são as dores da literatura, da palavra, né, de algum modo dialogasse com as nossas dores. As nossas dores é diferente da dor que o poeta teve ao se inspirar e produzir a dor da palavra. Então a gente já está falando em 3 dores aqui. Por isso que esse poema aqui é sensacional, veja, ó, não as 2 que ele teve. Ao ler, sentem bem a dor lida, mas não as 2, ele já sente a terceira. Veja, os próprios aspectos subjetivos que compõem o homem acabam fazendo com que até a maneira de sentir seja diferente, a maneira de entender a dor, uma série de questões, né? Então, e aí ele fecha aqui, e assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Então, imagina, nas calhas de roda, né, entretendo a razão, o que gira? É como se o coração, e aí o coração, vamos entender como uma metáfora, coração, razão. Né? Então, razão, os aspectos racionais do homem, muitas das vezes, a gente está aí no setembro, agora setembro amarelo, né, é o período de prevenção ao suicídio, né? Por que muitas vezes as pessoas elas acabam, talvez, entrando numa depressão profunda? Né? Muitas das vezes é porque, de algum modo, em alguns casos, né, a gente pode pensar assim, né, o aspecto racional ele está muito, né, ele prepondera, e o coração, que são os aspectos mais sutis, a alma, acaba ficando de lado, acaba de algum modo sendo sufocado pela razão muito, né? Então não é assim. E aí a vida nesse poema, então muito bonito isso, através dessas calhas de roda, né, que gira esse coração, esse comboio de corda que gira o coração, é que entretém, de algum modo, a razão, para que a gente não sucumba. E a poesia, ela é isso. Aqui eu tenho coração. Quando eu penso numa dor, por exemplo, de Macabeia, ou quando eu penso nas questões que envolvem as obras de Guimarães Rosa e do Sertão, ou quando eu penso em outras obras, como, por exemplo, Graciliano Ramos, que também traz, né, os desvalidos, a personagem Fabiana e toda a sua família, a baleia, o menino menor, o filho menor, o filho mais velho, o filho mais novo, e a mãe, né, aqueles personagens todos que são os desvalidos, e sinto aquela dor de algum modo da desigualdade social e da condição subhumana que muitos personagens vivem, Macabeia também, né, falei como exemplo, de algum modo, a minha razão percebe, o meu aspecto racional percebe que tem um problema na sociedade muito sério, né, que é grande. Né? Agora, através isso sendo trazido através da poesia, de algum modo, é como se tivesse ali esse coração nessas calhas de roda, entretendo um pouco a razão para que eu não sucumba diante disso, para que eu possa refletir, para que eu possa passar por um processo de purificação das minhas emoções, até para perceber a própria realidade, para me sensibilizar um pouquinho mais e para não deixar de olhar para as coisas de uma maneira como as coisas merecem ser olhadas. Às vezes a gente naturaliza tudo e deixa de olhar com uma sensibilidade que é aquilo que aquela coisa merece, entendeu? Então, nesse sentido, gente, a gente tem nessa poesia aqui um diálogo com a questão da literatura como ficção, pensar a literatura como ficção, a gente não pode esquecer isso, entendeu? Porque se a gente começar a atrelar a obra com a realidade, a gente corre um risco de não só limitá-la, mas de sair da proposta que é a proposta da arte, no caso das palavras, que é trabalhar com os aspectos que envolvem coração, e não razão, né, somente, mas que envolva isso. A gente tem a razão quando a gente tem uma literatura que denuncia mazelas, como a Hora da Estrela, por exemplo, que faz críticas sociais,
mas não é uma coisa que é panfletária, senão a gente transforma aquilo num panfleto. A gente vai transformar a literatura ou a arte num discurso político, num discurso ideológico, ou num discurso fundamentalista. Pode ser uma coisa até voltada para fundamentos que estão separando, que não é separar, mas que estão, na verdade, destruindo a essência, né, no caso da literatura, que é, seja lá o que for, de definir, conceituar a literatura é dificílimo, mas que há impregnado ali a ficção, o fingimento. Isso é claro. Tem gente que agora não quer ler mais as histórias como é que é o nome, Darisa, do autor do Sítio do Pica-Pau Amarelo? É o Monteiro Lobato. Monteiro Lobato. Não querem mais ler Monteiro Lobato porque identificaram uma série de questões na obra de Monteiro Lobato que vai contra uma agenda hoje, né, que é pensada ideologicamente. E que eu não discordo, em partes. Também não concordo, mas também não discordo. Eu acho o racismo e vejo uma série de questões que envolvem isso execráveis. Eu completamente contra. Mas a gente não pode misturar as coisas. Ali existe um poeta, existe um narrador, existe um fingidor. Né? Aquilo ali, a arte, ela, nesse sentido, ela não tem compromisso com nada. Tem que ter um compromisso, né? Um pensamento voltado para uma crítica, voltado para isso, voltado para... Não necessariamente. Ela vai ter isso, desde que ela também não se limite a isso. Senão ela vira algo panfletário. Isso é tão sério, gente. E aí, até mesmo as aulas de literatura, eu penso na escola, né, de um modo geral. Né? Até que ponto, eu, por exemplo, quando eu era estudante, eu me lembro disso. Você tinha lá, você pegava um poeta como Castro Alves, você pegava alguns poetas do modernismo, era impressionante, né? Falando do modernismo especificamente, né? Com tanta riqueza poética, com tantos aspectos que envolvem o que a gente chama de estilística, que é o que a gente vem estudando, né? E as aulas, elas se limitavam a um discurso ideológico, que é um desmascaramento social necessário. E eu acho que a escola ela tem que trabalhar em torno disso também, do livre pensar, mesmo eu não concordando, né? Mesmo o aluno não concordando, mas com as diversas opiniões acerca da realidade. É o livre pensar. Né? Agora, a gente não pode se limitar a isso nas aulas de literatura. Então, cria uma outra cadeira, cria uma outra disciplina para isso. Porque a literatura tem o lado estilístico, tem a estilística, a gente não pode esquecer isso. Tá? E é a parte que eu chamo aqui do coração. Né? Nesse comboio de rodas, né, que é esse coração, é ele que está entretendo a nossa razão, para a gente não sucumbir, em outras palavras. Então, muito importante a gente parar e pensar nisso. E aí, isso, o Kaique está perguntando aqui, Cadu, essa terceira dor, ela é psicológica? Sem dúvida, Kaique, sem dúvida. Ela tem esse aspecto psicológico, né? Assim como, de algum modo, a primeira dor também, né? Que é aquela que motiva, a dor das palavras, né? Que motiva uma segunda dor, que é a dor fingida, que é a dor do eu lírico no nosso poema, né? Então, tem essas questões, tá? Então, agora, é importante, gente, mais uma vez, aqui era a página 21. Então, 6 anos. Ó, então, mais uma vez, ó, e assim se passaram pelo menos 6 anos e meio, ó,
se passaram pelo menos 6 ou 6 anos e meio. Deixa eu aumentar isso daqui para ficar bem grande para vocês. 6 anos ou 6 anos e meio. Né? Direitinho deste jeito, sem tirar e nem pôr, sem mentira nenhuma. Porque esta aqui é uma história inventada e não é um caso acontecido, não, senhor. O Guimarães Rosa teve uma tirada aqui que eu achei sensacional. Isso aqui não precisava aparecer no texto. Não precisava. Mas ele quis ser irônico também. Né? Porque irônico com esse entendimento que se faz de literatura, de querer engajá-la a uma realidade. Ou com qualquer tipo de arte, gente. Sabe? Aí ele está sendo irônico. 6 anos ou 6 anos e meio, direitinho, deste jeito, sem tirar nem pôr. Só por ter utilizado a conjunção alternativa ou aqui, ele já não poderia dizer deste jeito, direitinho, sem tirar nem pôr, sem mentira nenhuma. Ainda usa o termo sem mentira nenhuma. Porque a ideia aqui é da mentira. A ficção é uma mentira em relação à realidade. É um fingimento. E o poeta finge tão completamente. Ele não finge, ele não meio que finge, não. Porque a gente também fica com aquela coisa do parcialmente fingido para tentar atrelar uma realidade e dizer que a música, que a literatura, ou que a canção, ou que o romance, seja lá o que for, está falando sobre isso. Está falando sobre isso dentro da tua maneira de sentir aquela dor. A tua recepção. Agora, você não queira limitar um trabalho artístico à tua interpretação, à tua maneira de entender o texto. Daí uma pretensão muito grande de qualquer leitor, e aí por mais que tenha autoridade para falar sobre, uma pretensão muito grande de querer dizer o que a arte, o que a literatura, ou seja lá o que for, está dizendo. Primeiro que a literatura ela já diz. E a sua maneira de dizer, muitas vezes, é não dizendo nada. É trazendo vários dizeres, é apontando a plurissignificação. Então, daí é muita pretensão eu achar que eu posso falar algo sobre. E que esse algo que eu falo, eu posso até falar. É muita pretensão eu colocar como verdade aquilo que eu falo. Né? Eu posso contestar algumas interpretações, algumas leituras, né? E aí é o argumento, é a coerência. Eu não vejo através desse argumento coerência, né? Para levantar esse tipo de interpretação, tá? Agora, a ideia de história inventada, é a história fingida, é o fingidor. Não é um caso acontecido, não, senhor. Não é um caso real. Então, separemos realidade de ficção. Tá? Eu perdi um tempinho aqui falando sobre isso, porque vocês vão entrar, vocês vão para o ensino médio, vocês vão, sabe? Um poeta que escreveu aquele texto, ele pertencia, né, a determinado segmento, pertencia a determinado grupo ideológico, pertencia a determinada instituição religiosa. Então, esse poema está falando sobre isso. Você pode ter certeza de uma coisa, e isso daí é avaliado. Né? Se o poema ele se restringe de forma clara, através das palavras, a não dar abertura para outras significações, para outras interpretações, para outras leituras, quando ele deixa claro que é aquilo mesmo e pronto, você não está lidando com arte, não. Você está lidando com algo que é panfletário e que, detalhe, é marcado pelo próprio tempo, tem uma marca temporal. Ou seja, não vai resistir. Porque à medida que a vida muda, o tempo muda, as experiências mudam, os contextos mudam, aquela obra fica presa àquele contexto de produção. Então ela não consegue resistir. Porque não existindo mais aquele contexto, aquilo não faz sentido para o leitor que a recepciona. Então tem isso. Uma verdadeira... O Rilke, que é um poeta alemão, né, ele diz que uma obra de arte que perdura é uma obra de arte que não é marcada pelo tempo, que não é marcada pelos contextos de produção, né, mas que ela resiste, né, de uma maneira... Ela trata ela consegue abrir para várias leituras, ela consegue universalizar, né, então tornar universal, né,
através das palavras, por exemplo, se for a literatura, né, aquilo que está sendo dito. Então, vai servir para todos os tempos. Por isso que, às vezes, a gente ouve uma música, poxa, mas aquilo foi escrito lá naquela época, né? E hoje eu sinto da mesma maneira. Por exemplo, um poema como esse que a gente está lendo, Dor. Dor é algo que, a menos que a gente passe por mutações, que a gente, né, que a gente pense numa evolução onde não exista mais dor, onde não exista mais essa experiência angustiosa. Enquanto ela existir, esse poema vai existir, né? Agora, é possível a gente pensar que é possível viver sem dor? Não sei, né? A nossa limitação não é capaz de chegar a algumas conclusões sobre isso, né? Hoje a gente não tem como concluir. A princípio eu vou dizer que não. A princípio eu vou dizer que sempre existirá dor. Enquanto existir vida, vai existir dor. Então, em existindo dor, esse poema do Drummond, desculpa. Esse poema do Fernando Pessoa, ele vai ultrapassar eu diria, os séculos, né? Continuará, tá bom? Então, vou colocar lá na página 21. A gente voltar à leitura, né? Eu queria fazer um comentário. Posso, Cadu? Claro, claro. Bom, primeiro, bom dia para todos. Kaique, Larissa, Isabela, professor mestre Cadu, que é o nosso mestre maior. Matheus, Beatriz, deixa eu ver quem mais. Quem mais que eu não falei? João Vitor, claro. Bom dia. Bom dia para todos. Larissa Vargas. Bom, Matheus Teixeira. Uma coisa muito curiosa, nós estamos trabalhando com linguagem, e a linguagem por si só, ela é uma representação. Imagine, por exemplo, a palavra mesa. A palavra mesa em nada se assemelha ao objeto mesa. Então, observe com esse simples exemplo, com o distanciamento que como é que a linguagem já é uma forma de representação da realidade. Então, nós já temos o primeiro distanciamento para representar o mundo. Palavra mesa ou palavra corpo não tem a forma de um corpo, seja ele qual for, adulto, em criança ou uma pessoa idosa. Então, é sempre uma forma de representação. Quando a gente entra... Então, nós estamos trabalhando com o universo da linguagem verbal, que é um mundo da representação, como os números são também, a linguagem matemática. O número 1, nada se assemelha à representação de uma unidade, como o número 2, o formato do 2, a forma, não a representa, é um código que representa uma unidade matemática. E a linguagem é uma maneira que o homem inventou, a linguagem verbal, para representar no mundo, denominar coisas através de palavras que nada tem de semelhança com os objetos. Então, por exemplo, professora, mas aquelas palavras que representam sons, como uau-uau, o tic-tac, são onomatopeias que lembram barulhos, que lembram que tem uma forma, a palavra lembra bastante o que elas representam. Sim, mas as onomatopeias são um número muito restrito em qualquer língua. Você pensar, por exemplo, o uau-uau em alemão é val-val, é W-A-U ou W, não sei. Então, cada língua tem a sua peculiaridade, mas as onomatopeias são em número restrito. Então, nós estamos trabalhando com uma matéria que é representação de um mundo. Então, já começa por aí. Linguagem não é cópia da realidade. Quando a gente entra no espaço da literatura, no espaço do mundo ficcional, aí a coisa fica mais sofisticada ainda. Porque a ficção literária, ou a literatura, é um salto de criação de mundos. Olha, esse termo eu estou copiando do Zé Miguel Wisnik, professor, ensaísta, músico, compositor, o homem é espetacular, da Universidade de São Paulo. Já é aposentado, mas continua trabalhando, dando aulas e orientando alunos do mestrado e doutorado na USP, Universidade de São Paulo. O cara é um ninja, espetacular. E Wisnik é com W-I-S-N-I-K. Bom, quem quiser ver alguma coisa dele, ouvir músicas dele também, vão gostar muito. O Miguel Wisnik fala também que o João Guimarães Rosa e a Clarice Lispector são dois autores que nós trabalhamos, né, que o professor
trabalhou, Cadu, são autores que vão fazer, na sua potência máxima, a relação de que a ficção literária, um sujeito vai falar de um outro, então, há sempre, deixa eu ler o que foi que eu anotei aqui, é um jogo que começa embaralhando as pessoas. Então, o narrador vai falar, vai construir uma pessoa, que vai construir uma outra pessoa, que vai falar de uma terceira pessoa. Então, está sempre construindo uma realidade completamente fora do que nós estamos habituados. É o que o Wisnik diz, que baseado num texto, O Recado do Morro, do Guimarães Rosa, que é escrito posteriormente a Sagarana, já é um livro de 1956, é um livro também de histórias longas, de narrativas longas, de novelas, em que os recados, a língua é uma estrutura de recados, em que você fala uma coisa, o outro recebe da sua forma, é a estrutura do próprio diálogo, da língua verbal, da linguagem verbal. Eu falo uma coisa, você entende de uma maneira, e você transmite para o outro, e para o outro, para o outro. Então, nessa estrutura de recados, a gente vai anexando sentidos novos. Então, isso é a potência da linguagem literária, uma estrutura de recados. E o Zé Miguel Wisnik fala também que quem começa na nossa literatura a colocar no máximo, na potência máxima, não esqueçam que Clarice e João Guimarães Rosa são contemporâneos, são da mesma época, fazendo obras completamente diferentes, mas todos os dois trabalham a palavra de uma maneira extraordinária, belíssima, e chegam a extrair o que que a gente diz assim, o que é linguagem conotativa? É o máximo da literatura, é o máximo da palavra, é a potência máxima, é o que haja mais belo, mais sublime, mais sofisticado. Você pega uma palavra qualquer, por exemplo, gostoso, é relativo a sabor. Aí tem um poeta lá, tem uma poesia do Manuel Bandeira, que ele diz assim, João Gostoso era trabalhador de feira livre. Esse gostoso já não é de sabor, é um homem que tem uma aparência extremamente bonita, sensual e digno de ser desejado por várias pessoas. Então, o adjetivo gostoso passa a ser o sobrenome do João, inclusive com letra maiúscula, o G. Então, observe-se como é que a palavra ganha uma acepção nova, um sentido novo nas mãos de um grande autor. Continuando, o Zé Miguel Wisnik fala também o seguinte, que nessa estrutura de relatos, de recados, que nossa língua em potencial é uma estrutura de recados, quando nós estabelecemos o diálogo, sempre quem está falando tem aquele que recebe, e esse que recebe vai dar uma significação nova, do jeito que ele percebe o mundo, e ele vai passando para os demais e cada um vai recebendo da sua maneira. Então, essa ideia é uma ideia potencialmente do texto literário. Mas tem uma coisa também que o Wisnik considera. Quando um narrador, está construindo um texto e ele se refere a uma outra pessoa, e ele vai se referindo a diferentes pessoas e vai construindo pessoas que vão pensar as outras pessoas, há sempre outros, que vão pensar de uma forma diferente do primeiro, do narrador. Dizia o falecido escritor Jorge Amado que mesmo que ele construísse narradores e construísse personagens ganhavam vida própria, ele não tinha mais poder sobre os personagens. Olha que coisa extraordinária. Mas como? Eu estou construindo, eu quero que o sujeito morra na altura tal, mas o personagem já tinha uma vida completamente diferente da vida pré-estabelecida pelo escritor, pelo seu narrador, então ele ganhava vida própria. Isso é a clara noção de que existe uma estrutura de recados em que o eu que está narrando constrói um outro eu, e esse outro tem valores, tem dores, como o professor comentou há pouco, sobre a questão da dor, dor fictícia, que nós sentimos, essa dor ficcional, que nós lemos nos textos, e que sentimos também, mas é uma dor forjada, uma dor que foi inventada, ela tem um estatuto do literário, que é a criação de novos mundos. Então, e o João Guimarães Rosa, como um grande escritor, um homem
sensível como era, não vai deixar barato para a gente nessa construção dessa narrativa belíssima que nós estamos lendo e ouvindo a análise do professor Cadu e da sua profunda, da sua competente leitura, da sua... Lembra daquela passagem, aquele natural assentimento que a gente tem, que o Kim Ricadeiro, né? Ele ficava assim, natural assentimento. É assim que a gente fica ouvindo as suas palavras, Cadu. A gente se enobrece, encanta cada vez que você analisa. Então, foi isso que eu gostaria de falar, desses outros que vão surgindo e que nada tem a ver, por mais que a gente queira fazer um paralelo com o mundo da narrativa jornalística, a narrativa que nós usamos diariamente, essa linguagem literária ela tem uma estrutura que é uma estrutura de recados que está muito acima do nossa... Então, é uma criação de mundos muito além do que nós vivemos na realidade. Então, isso é muito importante para que o aluno saiba como é importante ler o texto literário. Ah, professor, mas ele tem um paralelo. Quando a gente lê uma Clarice Lispector, vê a história da Macabeia, nós vemos tantos nordestinos com a sina da Macabeia, é verdade. Nós podemos fazer essa referência, essa reflexão, ou esse paralelo, é verdade, mas sempre em dimensões novas, que a Macabeia é uma personagem de papel, é um ser de papel. E eu lembro de um professor Luiz Felipe Ribeiro, da UF, da Federal Fluminense, que fez um livro sobre isso, que os personagens são seres de papel, mas que eles tomam uma dimensão tão grande quando a gente lê, que a gente vê na rua uma Macabeia. E que se vai para o sertão, se viaja para o interior de Minas, interior de Goiás, aquele sertão enorme, de grande, sertão da Bahia, nós vemos também, sabemos que poderia muito bem ter acontecido, ter existido um Nho Augusto, e que depois vai passar por um grande sofrimento, uma grande experiência de modificação. Então, por isso é importante ler, é importante termos leituras para poder conseguir interpretar o que no mundo que está ao nosso redor, desde compreender o que a mãe fala para o filho, o pai, ou o professor, ou um colega da classe, ou o que você ouviu no jornal, ou o que você está vivendo, lê as notícias, porque a literatura a arte dá uma dimensão de mundo muito maior, então nós lemos com muito mais profundidade. A gente se torna muito mais sensível, muito mais profundo, muito menos banal do que pessoas que não leem. Antigamente, os juízes, na sua formação da escola de direito, no curso de direito, tinham que estudar literatura. Literatura era uma cadeira essencial, a cadeira é o nome que se dá na universidade, a disciplina fundamental, porque os juízes se fundamentavam nas experiências de personagens clássicos da literatura, fosse literatura brasileira, fosse literatura estrangeira, mas ele, para dar o seu veredito, para consubstanciar, para dar peso à sua decisão, ele citava uma obra literária, uma história, uma sina, um sofrimento, um destino de personagens da literatura. Hoje, infelizmente, como os cursos de direito se tornaram cursos muito práticos, os juízes se tornaram aplicadores da lei, essa dimensão humanizante ficou perdida, se perdeu, infelizmente. Então, nós temos juízes que leem aquilo reto, aquilo muito menos humanizado do que os juízes. Eu estou lembrando, Cadu, do Gregório de Matos. O Gregório de Matos, o nosso poeta brasileiro do Barroco, ele foi juiz da Cúria e ele também usava dessa estratégia de citar casos, de citar a literatura estrangeira e na época ainda não tínhamos literatura brasileira, não havia nem sido fundada, porque os nossos leitores eram portugueses, eram leitores que liam fora do Brasil, não tínhamos público leitor, e a não ser o próprio escritor que escrevia, e os textos são publicados lá fora. Nós não tínhamos nem imprensa
Nós não tínhamos como publicar no Brasil, era proibida a publicação escrita no Brasil, tudo era publicado lá fora, inicialmente em Portugal, depois, só em 1808, com a vinda da família real, que a gente tem a imprensa régia. O que é? Os textos podem ser, como é que fala? Impressos no Brasil e começa a ter um início de uma vida literária. Mas isso é história para outro capítulo, né, Cadu? Outra história. Muito bom, não sabia, não. Muito legal. Muito interessante essa questão dos juízes, do próprio Gregório. Pô, muito legal mesmo. Né? Utilizar as obras, as passagens para justificar, Muito legal. Eu tenho amigas que são médicas que têm uma formação, titulação alta na universidade, na UF, na UFRJ, que elas, por exemplo, têm psiquiatras, têm psicanalistas, tem uma que oh meu Deus, patologista, que é apaixonada por Clarice Lispector. Ela disse que quando ela sempre pedia sugestões de títulos, inclusive textos teóricos sobre a Clarice, porque ela achava que aquilo fazia com que o trabalho dela como médica, como estudiosa da matéria, se tornava muito mais enriquecida ao ler literatura. Então, isso já é um grande estímulo para que a gente leia, para saber como a literatura nos dá uma dimensão do mundo e da vida, nossa própria vida e a vida que nos cerca de uma maneira muito melhor. A gente tem que vender, porque a literatura é o bicho, né, Cadu? Cama para nós, né? É um espetáculo. Não, sem dúvida. Eu estou até pensando aqui, porque, assim, à medida que a gente terminar essa leitura aqui, eu vou continuar propondo aos alunos. Eu tenho até alguns textos para ler ainda, né? Foram feitos pela Pamela, e continuar propondo aos alunos, porque a ideia dessa disciplina não é só a leitura, mas também é a produção de texto, né? Em geral, eu gosto, apesar de trabalhar essa disciplina no 8º e no 9º ano, eu gosto de pegar as turmas seguidas e aplicar essa produção textual no 9º ano, né? Para passar por diversas leituras, e aí, a partir daí, né, dar ao aluno um pouco de experiência para que ele se sinta seguro para começar a fingir, para começar a inventar, né? E aí, assim, quando eu falo, gente, que quando eu leio um texto de vocês, a gente tem aulas aqui que foram gravadas. Nós tivemos aqui 3 aulas, ou mais, 3 que eu me lembre, que foram gravadas, que a gente estudou as figuras de linguagem com base nas produções de vocês, né? E aí, quando eu digo para vocês que não me importa o que vocês pensaram quando produziram, qual foi a dor que motivou aquela produção, exatamente porque, ao refletir sobretudo o poema de Fernando Pessoa, que inclusive representava várias pessoas, ele tinha o que a gente chama de heterônimo, né? Então eram vários nomes, eu diria, várias pessoas com maneiras diferentes de sentir a dor, né, que produziam os seus poemas. Então, assim, né, então, parando para pensar que cada pessoa tem uma dor que é diferente, sente a dor, lida. Quando eu leio o poema que vocês colocam, estou falando dor ali, mas podia ser qualquer outra coisa, tá? Mas eu vou utilizar a palavra dor para me remetendo aqui ao poema do Pessoa também, né? Então, quando a gente sente essa dor lida, né? Na verdade, a gente não sente a dor lida. Ao ler a dor lida, que é a literatura, a gente sente uma outra dor mais intensa, que é diferente dessa dor das palavras, que é diferente muito diferente da dor que o poeta sentiu, que a gente desconhece, né? A dor das palavras, a gente, por estar ali, a gente capta ela, a gente percebe ela, a gente recepciona ela, a gente percebe ela. É muito importante, porque aí a percepção tem uma questão de cor, que a gente não pode deixar de mencionar quando a gente está, né, ao ler, a gente tem uma percepção
não só dos olhos, mas do próprio corpo. Às vezes um sentimento, um arrepio, né? O corpo trabalhando na leitura, na recepção do texto. E essa dor que vem, né? Ao ler, veja que eu fui atribuindo significado a poemas, eu me lembro de ter atribuído significado a poemas de todos vocês. Me lembro da Larissa lá falando, né, o poema dela lá, de janeiro, falando sobre coisas que provavelmente nem vieram na motivação dela ali ao produzir aquela dor escrita, que não se relacionavam à dor dela. Veja, mas há uma riqueza ali naquela escrita dela, né, que me permite, de algum modo, né, a dialogar naquela dor escrita, que já não é a dor dela, é a dor escrita, né, dialogar com a minha dor, que já é uma outra dor. Né? E por aí vai. Essa dor que a gente sente, gente, ao recepcionar, né, ela é uma dor intensa, ela é uma dor profunda, é uma dor que provoca essa sensibilização que a Darisa falou. Né? Então, ela é uma dor também, de algum modo, necessária para a nossa humanização, para nos humanizarmos um pouquinho mais, para poder, né, de algum modo, ser mais coração também. A gente entrar num mundo muito racional, a gente entra num mundo que é esse mundo prático que a Darisa colocou, que nós vemos hoje nas próprias decisões judiciais. Até me impressiona, porque a gente está dentro desse mundo e é tão enraizado que eu nem imaginava que as coisas pudessem ser de uma outra maneira dentro desse meio, que é o meio jurídico, por exemplo. Então, quando ela traz, né, essas questões, quando ela traz um exemplo como esse, a gente pensa o quanto que a gente está, de algum modo, mergulhado num mundo muito racional, que é perigoso. Perigoso para a gente, né? No sentido de algum modo, tornar mais rude, mais grosso, menos sensível. Né? Menos sensível para tudo. Isso serve para a vida. Né? Então, nesse sentido. Tá? Então, a gente agora vai para o texto. Então, assim, eu vou pedir, antes que a Darisa comece, só relembrando vocês, né? Então, a gente está aqui, ó. A gente vai começar a ler esse parágrafo aqui, lembrando que até o parágrafo anterior foi sofrimento e provações, né? Aqui nesse parágrafo aqui, o Augusto Matraga, nos parágrafos para cima, ele passa por uma grande tentação, né? Ao receber o amigo, receber não, porque ele não estava esperando, ao encontrar com o amigo, acho que era o Tião da Teresa, né? Era um nome desses, era Tião, eu acho. Mas, se não for, era um conhecido dele, que vem e começa a falar sobre tudo que estava acontecendo, sobre as terras que foram arrematadas pelo inimigo, sobre a esposa que casou com um amante, sobre a filha que tinha, né? E diante daquela tentação toda, ele resiste. Ele percebe que aquilo não é feito dele. Ele percebe que ele precisa cumprir a sina dele, o destino dele, que não é mais esse. Né? O que ele podia ter feito, ele não fez, e agora ele está tentando uma redenção. Né? Então, ele viveu sofrimentos ele viveu períodos de muito sofrimento. Ele se sentiu um desgraçado. Né? Ele sentiu como se tivesse sido abandonado por Deus. Né? Foram sofrimentos que duraram meses. Mas veja, gente, é interessante aqui também, e aí já que a gente está em setembro também, né, para não esquecer também que é um período que, veja, as pessoas, mas que hipocrisia, porque as pessoas estão morrendo aí. Gente, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado, tá? Muito cuidado na hora de começar a apontar o dedo e criticar tudo. Antes não se pensava em mês nenhum em falar sobre essa questão da depressão, das tristezas, dos sofrimentos grandes que levam à depressão e morte. Se já pensaram agora, se já fizeram uma campanha para setembro, então a gente já evoluiu alguma coisa. Tá? Mas as pessoas estão ali, tem muita gente que é hipócrita, nunca está nem aí, quer bancar de bonzinho. Deixa essas pessoas para lá. Sabe? A gente também, às vezes, fica muito apontando o dedo, direcionando. Vamos passar a pensar um pouquinho na gente. O que eu estou fazendo? O mundo é hipócrita? A gente é hipócrita. Se a gente também só apontar o dedo e esquecer que a gente
né? Precisa olhar para dentro da gente e perceber que a gente tem uma série de mazelas. Quando a gente começa a fazer isso, a gente para de julgar. É importante também, né? Poxa, eu também tenho erros, eu também sou problemático, né? Se a gente acha que não é, a gente está iludido, porque a gente tem problemas, né? A gente pode ver pessoas que têm muito mais problemas, que vivem numa desordem, numa falta de ética, numa monstruosidade absurda. Mas nós também temos os nossos monstros. Nós também somos, assim como o Conto do Espelho nos mostrou, nós também somos aquele monstro no espelho, em alguma medida. Nós também temos as nossas máscaras, né? Então, esses sofrimentos grandes, que agora se discute no mês de setembro, para a gente falar sobre essa questão da depressão, esses sofrimentos grandes também passam. Eles também, pouco a pouco, devagarinho, imperceptível, vão passando. Parece que vai crescendo alguma coisa vai querendo crescer do fundo para fora, de modo sorrateiro, silencioso, como a chegada dos tempos das águas que vinha vindo paralela, o calor dos dias aumentando, e os dias cada vez maiores, e o João de Barro construindo casa nova, e as sementinhas que hibernavam na poeira, esperando na poeira, em, lindíssimo isso daqui, misteriosas incubações. Isso acontece com a gente também. O tempo traz essas misteriosas incubações, né? Então, exige da gente uma certa paciência. Como a gente está num período... Como a gente é muito ansioso, a gente não quer sentir dor, a gente não quer sofrer, mesmo sabendo que aquilo ali, de repente, é o nosso único remédio por conta de uma série de coisas que nós próprios fomos responsáveis, ainda assim a gente não quer passar por aquilo. A gente quer sempre tomar uma pílulazinha, um remédiozinho, a gente não quer passar pela dor e pelo sofrimento. Ninguém quer, é ruim. Mas às vezes é o único remédio que tem para, de algum modo, a gente se transformar. Aí alguns acabam sucumbindo e perdendo a própria vida, tirando a própria vida, porque vira uma doença, né? Quanto mais você mergulha nesse mundo, mais você fica entranhado dentro dele. Então, veja que Matraga ele utiliza algumas estratégias para poder não sucumbir. Ele espanta as tristezas, ele reza, ele busca, através da fé dele, o consolo, ele evita ver mulheres, por quê? Porque ele era um cara que vivia, ele tinha uma vida desregrada sexualmente, então, enquanto ele está no período de conversão, para ele não sucumbir, ele evita mulheres, ele evita fumar, ele evita uma série de coisas durante anos. É o que ele precisava, era o que ele sentia, para ele não se perder. Até que pouco a pouco, devagarinho, de maneira que é imperceptível, você não percebe que mudou. O Rilke, ele tem uma imagem fantástica em relação a isso. Ele diz que o sofrimento é algo que paralisa. Vai paralisando e contraindo os órgãos, né? E ao contrair, né, ele vai, de algum modo, então, não se dilata. Dilatar é aumentar. O sofrimento parece que contrai, parece que você... Mas vai contraindo tudo, né? Vai contraindo e você vai sentindo aquela dor. Só que ao contrair, vai criando frechas, vai criando espaços, né? Vai criando passagem para algo que surge. E parece que aquilo surge lá de dentro, imperceptível, nos espaços dessas contrações, né? E essa coisa que vai surgindo é a transformação, é a mudança. E aí, quando as coisas mudam, quando a vida melhora, quando a gente olha para trás e fala, nossa, passou, né? De algum modo, esse trabalho ele já vinha, ó. Esse espaço, né? Essas contrações que são sofrimento, elas vão abrindo espaços para aprendizados. E quando ele se materializa, a gente pensa que surgiu naquele momento, mas não. Ele já vem surgindo de dentro há muito tempo. E aquele homem mudado, aquele homem que pensa diferente, aquele homem que age diferente, ele é completamente possível, sabe? Daí, gente, a gente pensar e repensar a questão do julgamento. A gente está numa sociedade que julga tanto, julga familiares, julga estranhos, julga todo mundo, sabe? O julgamento
É abominável a determinadas atitudes, muitas atitudes, eu não duvido. As pessoas têm que pagar pelo que fazem, sem dúvida. Tem que ter limite, sem dúvida, para todo mundo, desde a criança até o marmanjo mais sem vergonha. Tem que ter limite. A gente não está falando sobre isso. Em nenhum momento eu coloco isso. O que eu coloco aqui, né, são coisas que vão para além disso. Todos nós somos seres humanos, cometemos erros, temos os nossos deslizes, podemos ter as nossas atrocidades. A gente leu ano passado, quem foi meu aluno no 8º ano, leu aquele conto da Clarice Lispector chamado Mineirinho. Aquele conto, ele é uma reflexão absurda sobre isso que eu estou falando, mas absurda. Absurda. Né? Ela quase que coloca todos no mesmo patamar, através de um pensamento que verticaliza de uma maneira que a gente... Nossa, como é que eu não pensei nisso? Né? Que absurdo, no final das contas, e que tacanho é você julgar uma pessoa, é você julgar a atitude, né? É você não dar o benefício da dúvida, é você não dar a oportunidade, né? Sobretudo quando aquele outro busca isso, né? Você não está buscando. Aqui no caso do Matraga, a gente vê que ele busca isso o tempo todo, né? Ele espanta a tristeza o tempo todo. E veja, ele é encorajado por pessoas. O preto e a preta, que é a mãe Quitéria, os encoraja o tempo todo. Vira o demônio de costa, filho. Quando ele começa a ter raiva, ou seja, né, a metáfora, porque o demônio está de frente para ele ali, de algum modo, né, amargando o coração dele, e ela vira o demônio de costas, né? Atrás do morro tem mais morro, ou seja, tem a vida em si, ela tem a complexidade, as coisas não são tão claras, não é uma situação plana onde você vê o fim e consegue observar e identificar. Não, atrás do morro tem mais morro, é isso mesmo que é a vida, né? Mas a cabeça tem que estar, ó, né? E aí ela, na fé dela, obviamente, né, entendendo que através da relação com o transcendente, que a vida ela é muito maior, ela vai e o encoraja. Então, a partir daqui, veja que a gente vai começar a ver esse Matraga diferente. E vocês vão ver, gente, que as descrições que a gente começa a ver aqui, que a Darisa vai ler, não são gratuitas, tá? Veja que é como se o mundo... Agora ele vai começar a falar do sapo, vai começar a falar da beleza, do céu, né? Ele vai começar... O narrador vai começar a falar... vai trazer para a gente aqui algumas passagens, né? Que vão trazer para o leitor uma ideia de que, olha... Veja, ao espantar as tristezas, ao buscar essa transformação, tudo muda, inclusive o mundo. O mundo sempre continuou, o céu sempre continuou com a beleza, os sapos lá, enfim, e os peixes e tudo, mas agora ele consegue perceber isso. Veja, quando ele começa a trazer para dentro de si essa beleza através da transformação, é como se essa beleza estivesse se materializando no mundo. Por quê? Porque os olhos dele conseguem perceber isso, né? E aí as passagens elas vão se dando. Então, Darisa, faz aqui para a gente, começa aqui, ó, que foi onde a gente parou ontem. Aqui, ó. Até que pouco a pouco... Só um minuto, dois comentários antes de começar a leitura. O Antônio Cândido, numa conversa que ele teve com o Antônio Cândido, para quem os meninos não sabem, é um crítico literário brasileiro, falecido, acho que ano passado, um dos homens mais brilhantes, sociólogo e crítico literário. Então, ele diz que, numa conversa com o poeta Vinícius Moraes, o Vinícius comentou que havia lá no Itamaraty um diplomata que fazia anotações no caderninho sobre tudo relativo às árvores, às plantas, os pássaros, os rios, as cantigas de roda, os cantos que eram entoados pelas pessoas, e os morros, a geografia local. E que ele fazia quase que, segundo o Antônio Cândido falou, que era
parecia um tratado de sociologia, ou um geógrafo escrevendo, ou um biólogo escrevendo. Mais tarde, quando saiu o livro Sagarana, o Antônio Cândido logo associou com é aquele que o Vinícius Moraes falou, é aquele diplomata de que Vinícius tinha falado, que tinha feito aquela pesquisa toda, que fazia aquela anotação toda, e a gente vê uma multiplicidade de exemplos de bichos cantando, de pássaros cantando, né, que fazia parte dos bichinhos mateiros, como ele falou há pouco aqui no texto, né, um pouquinho antes dessa leitura que a gente vai fazer agora. E outro dado diferente, Guimarães Rosa era médico e ele deixa a medicina para se tornar diplomata, e ele, em uma entrevista que dá a um crítico literário alemão, Gunther Lorenz, ele diz que a literatura podia salvar muito mais do que a medicina. Olha que coisa extraordinária. Então, eu quis chamar a atenção disso para arrematar a sua fala, Cadu, exatamente da importância que a gente tem de pensar na vida e nas nossas... viver intensamente as nossas dores, buscar, porque a dor passa, desde que a gente enfrente, tudo tem um tempo de luto, que a gente tem que vivenciar a dor. E a gente vivencia a dor, passa a se amornar dentro da gente, ela vai se arrefecendo, a gente vai convivendo melhor com a dor e a gente se torna mais fortalecido quando a gente ultrapassa, e que é chamado o termo luto, segundo o psicanalista Freud. Né? Quando você fica martelando a dor que não vivencia, fica postergando, não quer enxergar, e a dor não ultrapassa, aí vira melancolia, que aí vira um caso mais sério, mais grave. Então, o tempo de luto é um tempo muito importante de a gente vivenciar, o tempo da dor. E essa dor, vivenciada, passa. A gente tem que chorar, né? Tem que viver intensamente, porque uma hora ela vai dar lugar a um tempo da saudade, a dor mais serena, e nós tocamos a vida em frente, que a vida é para viver e a vida é perigosa. E a gente tem que viver enfrentando os perigos. O Reobaldo repete várias vezes no Grande Sertão Veredas: viver é muito perigoso. Gente, é interessante, mais uma vez, pegar o conceito de catarse, tá bom, gente? Porque, só para efeito de exemplo, nessa questão da dor, quando a gente vai ao cinema, né, vou tratar a obra de arte, então, eu falei do livro, quando a gente sai do cinema e sai chorando copiosamente porque viu um filme muito bonito. Por exemplo, eu passei um filme ano passado para os alunos, que foi A Vida é Bela. É um filme sensacional, um filme italiano sensacional. É italiano, né? Italiano, sim. É um filme italiano, né, Darisa? Ganhou o prêmio Oscar, de melhor filme estrangeiro. Melhor filme estrangeiro. E concorreu, na época, com os filmes Central de do Brasil. Hollywood. Com o brasileiro Central do Brasil, concorreu em filmes estrangeiros e venceu. Esse filme ele é um filme muito bonito. Então, assim, é muito comum num filme que te causa dor, né? Por exemplo, ali no final do filme morre alguém, né? Então, é muito comum, diante daquela experiência ali, a gente chorar. Alguns, quando choram, eu chorei, às vezes não tem uma relação com uma dor que foi sentida. Né? Poxa, outros têm, muitos outros têm. Poxa, eu lembrei que eu perdi meu pai ano passado, ano retrasado, então o filme me emocionou. Mas é interessante que, mesmo se relacionando com uma dor que a gente já sentiu ou não, né, essa dor que a gente sente ao recepcionar uma arte, ela não é uma dor que, de algum modo, faz com que nós fiquemos tristes. É uma dor que nos alivia. De algum modo, a gente sai um pouquinho mais aliviado. A gente sai do cinema com aquela vontade até de algum modo, falar para outras pessoas: o filme é lindo, adorei, muito triste, eu chorei muito. Veja, é diferente de uma tristeza que te sucumbe.
Então, veja que o papel da arte nesse sentido, né? Agora já estou falando de uma maneira mais ampla. Eu estou falando do filme porque filme todo mundo assiste, né? Literatura, que são palavras, nem todo mundo lê. Mas é a mesma coisa com palavras, é a mesma coisa, né? No final, a gente pode sentir aquela dor, mas aquela dor é um alívio, que nos faz até viver corajosamente, que de algum modo faz com que a gente consiga colocar os... É como se a gente, através da imaginação, tivesse com o destino nas nossas mãos, porque a gente não está, né? A gente não está. Mas é como se, através da imaginação, a gente conseguisse isso. Então, é muito bonito por isso, né? Pensar nessa experiência, tá bom? Vamos lá, Darisa. Começa aqui, ó. Até que pouco a pouco... Deixa eu desligar meu microfone. Até que, pouco a pouco, devagarinho, imperceptível, alguma coisa pegou a querer voltar para ele, a crescer-lhe do fundo para fora, sorrateira como a chegada do tempo das águas, que vinha vindo paralela, com o calor dos dias aumentando e os dias cada vez maiores, e o João de Barro construindo casa nova, e as sementinhas que hibernavam na poeira, esperando na poeira em misteriosas incubações. E o Augusto agora tinha muita fome e muito sono. O trabalho entusiasmava e era leve. Não tinha precisão de enxotar as tristezas. Não pensava nada. E as mariposas e os cupins de asas vinham voar ao redor da lamparina, círculo rodeando a lua cheia, sem se encostar, e começaram os cantos. Primeiro os sapos. Sapo na seca coachando, chuva beirando uma ictéria. Apareceu uma magia na horta e pererecas dentro de casa, pelas paredes. E os escorpiões e as minhocas pulavam no terreiro, perseguidos pela correição dos lavapés, empréstimos atarefados e cumpridos. No céu azul houve nuvens maiores, mais escuras. Aí o peixe frito pegou a cantar de noite, a casca de lua, de bico para baixo, despejando. Um vento frio, no fim do calor do dia. Na orilla do atoleiro, a saracura fêmea gritou, pedindo 3 potes, 3 potes, 3 potes, para apanhar água. Choveu. Então, tudo estava mesmo muito mudado. E o Augusto, de repente, pensou com a ideia muito fácil e o corpo muito bom. Quis se assustar, mas se riu. Deus está tirando o saco das minhas costas, mãe Quitéria. Agora eu sei que ele está se lembrando de mim. Louvor ao divino, meu filho. E uma vez, manhã, Augusto acordou sem saber por que era que estava com muita vontade de ficar o dia inteiro deitado e achando ao mesmo tempo muito bom se levantar. Então, depois do café, saiu para a horta cheirosa, cheia de passarinhos e de verdes, e fez uma descoberta. Por que não pitava? Não era pecado. Podia ficar alegre, sempre alegre. E esse era um gosto inocente que ajudava a gente a se alegrar. E isso foi pensado muito ligeiro, porque já ele enrolava a palha, com uma pressa medonha, como se não tivesse curtido tantos anos de abstenção. Tirou tragadas, soltou muitas fumaças, sentiu o corpo se desmanchar, todo na fraqueza, mas com uma tremura gostosa que vinha até ao mais dentro, parecendo que a gente ia virar uma chuvinha fina. Não era pecado. E agora rezava até muito melhor. E podia esperar melhor. Mas sem pressa, a hora da libertação. E pois, foi aí por aí, dias depois, que aconteceu uma coisa até então jamais vista e até hoje muito lembrada pelo povinho do Tombador. Vindos do norte, da fronteira velha de guerra, bem montados, bem roupados, bem apessoados, chegaram os 8 homens que de longe se via que eram valentões. Primeiro surgiu um, dianteiro, escoteiro, que percorreu de ponta a ponta o povoado, pedindo água à porta de uma casa, pedindo pousada em outra, espiando muito para tudo e fazendo pergunta e pergunta. Depois, então, apareceram os outros, equipados com despropósito de armas, carabinas, novinhas quase, garruchas de 1 ou 2 canos, revólveres de boas marcas, facas, punhais, quissés de cabos esculpidos, porretes e facões, e transportando um excesso de breves nos pescoços. O bando desfilou em formação espaçada, o chefe no meio, e o chefe,
o mais forte e o mais alto de todos, com um lenço azul enrolado no chapéu de couro, com dentes brancos limados em acume, de olhar dominador e tosse rosnada, mas sorriso bonito e mansinho de moça. Era o homem mais afamado dos 2 sertões do Rio, cérebro do Jequitinhonha à Serra das Araras, da beira do Jequitaí à Barra do Verde Grande, do Rio Gavião até nos Montes Claros, de Clarinhanha até Paracatu, maior do que Antônio Dó ou Indaleste, o arranca-toco, o treme-treme, o come-brasa, o pega-unha, o fecha-treta, o tira-prosa, parte-ferro, o rompe-racha, o rompe-arrasa, seu Joãozinho bem. O povo não se mexia, apavorado, com medo de fechar as portas, com medo de ficar na rua, com medo de falar e de ficar calado, com medo de existir. Mas o Augusto, que vinha de via do mato, carregando um feixe de lenha para um homem chamado Tobias da Venda, quando soube do que havia, jogou a carga no chão e correu ao encontro dos recém-chegados. Então o bandido Flozino Capeta, um sujeito cabeça de canoa, que nunca se apartava do chefe, caçou. Que suplicante mais estúdio será esse, que vem vindo ali feita assombração? Mas seu Joãozinho bem, fez o cavalo avançar 2 passadas e disse: não debocha, companheiro, que eu estou gostando do jeito desse homem caminhar. E Flozino Capeta pasmou deveras, porque era a coisa mais custosa desse mundo, seu Joãozinho bem se agradar de alguém no primeiro olhar. Mas João Augusto, parecendo não ver os demais, veio direito ao chefe, encarando o firme, perguntando: o senhor de sua graça é que é mesmo seu Joãozinho bem? Pois não é? Para lhe servir, meu senhor. Ah, pois, se o senhor não se acanha de entrar em casa de pobre, eu lhe convido a passar mal e se arranchar comigo, enquanto for o tempo de querer ficar por aqui, e de armar sua rede debaixo do meu telhado, que vai me dar muita satisfação. Eu aceito sua bondade, mano velho. Agora, preciso de ver quem é mais desse povinho assustado que quer agasalhar o resto da minha gente. Pois eu gostava é que viessem todos juntos no meu rancho. Não será abuso, mano velho? É não, é de coração. Pois então vamos, que Deus lhe pagará. E seu Joãozinho bem, que com o rabo do olho não deixava de vigiar tudo em volta, virou-se rápido para o Epifânio, que mexia com o Winchester. Guarda a arma, companheiro, que eu já disse que não quero essa moda de brincar de dar tiro à toa, só por amor de espantar os moradores do lugar. Vamos chegando, e a gente, mano velho. E aí o casal de pretos, em grande susto, teve de afanar num corre-corre de depenar galinhas, matar leitoa, procurar ovos e fazer doce. E em Augusto, depois de buscar ajuda para tratar dos cavalos, andou de casa em casa arrecadando aluá, frutas, quitandas, fumo cheiroso, muita cachaça e tudo mais que de fino houvesse para os convidados. E os seus convidados achavam imensa graça naquele homem, que se atarefava em servi-los, cheio de atenções, quase carinhos, cujo motivo eles não topavam atinar. Tinham armadas redes de fibra nas árvores do quintal e repousava cada qual com um complicado arsenal bem ao alcance da mão. Então, seu Joãozinho bem contou em Augusto. Estava de passagem, uma pequena parte do seu bando, para o sul, para o Arraial das Taquaras, na nascença do Manduri, a chamado seu amigo Nicolau Cardoso, atacado no mandão fazendeiro de injustiça. E Flozino Capeta acrescentou: diz que o tal tomou reforço com 3 tropas de serranos, mas é só a gente chegar lá para não se ver ninguém mais. Eles têm que dar o beiço e cair o cacho, seu moço. Mas a gente nem pode mais ter o gosto de brigar, porque o pessoal não aparece. Não falar de entrar no meio do seu Joãozinho bem. Mas seu Joãozinho bem interrompeu o outro. Prosa minha não carece de contar, companheiro, que todo mundo já sabe. E o Augusto passeava com os olhos que nunca ninguém tinha visto tão grandes nem tão redondos, mostrando todo o branco ao redor. Seu Joãozinho bem ria um riso descansado, e os outros riam também, circundando obedientes. A gente não ia passar, porque eu não sabia que aqui tinha esse comercinho. Nosso caminho era outro, mas de uma banda do Rio tinha a maleita, e de outra
está reinando Bexiga da Brava. E falaram também numa soldadeza que vem lá da Diamantina. Por isso, a gente deu tanta volta. E os pretos trouxeram a janta para o meio do pátio. Era um banquete. Tinha a turma se pôs em roda para começar a comer. O anfitrião fez o sinal da cruz e rezou alto. E os outros o acompanharam, com o que Nhô Augusto deu mostra de exultar. O senhor é que é dono da casa, venha comer aqui perto de mim, mano velho, pediu o seu Joãozinho bem. Mas que é o senhor está gostando tanto assim de apreciar. Ah, é o Tim. Isso é Murrinha de quartel. Ele é rei Uno. E o Augusto namorava o Tim Tatu Tativendo, desertor do exército, de 3 milícias estaduais, e que por isso mesmo, e sem querer, caminhava marchando, e para falar com alguém se botava de sentido em estrita posição. Esta guarda guerreira acompanha o senhor há muito tempo, seu Joãozinho bem. O chefe acertou a sua gigola e tossiu para responder. Alguns, e tudo gente limpa. Mocoronga eu não aceito comigo. Homem que atira de trás do toco não me serve. Gente minha só mata as mortes que eu mando. E morte que eu mando é só morte legal. Epa, ferro! Exclamou Augusto, balançando o corpo. Seu Joãozinho bem continuou. Povo sarado e escovado, mas eles todos me dão trabalho. Este aqui é baiano. Fala, mestre. Cabeça chata é outro, porque eles avançam antes da hora. Não é gente fácil. Nem goiano, porque não é andejo. E nem mineiro, porque eles andam sempre com uma raiva fora de hora. E não gostam de parar mais, quando começam a brigar. Mas, pessoal igual ao meu, não tem. E o senhor também não é mineiro, seu Joãozinho bem? Isso sim que sou. Sou da beira do rio, sei lá de onde é que eu sou. Mas por me lembrar, mano velho, não leve a mal que eu vou lhe pedir. Sua janta está de primeira. Está boa até de regalo. Mas eu ando muito escandecido e meu estômago não presta para nada. Jamais. Se for coisa de pouco incômodo, o que eu queria era que o senhor mandasse aprontar para mim uma jacuba quente, com rapadura bem preta e a farinha bem fina, e com umas folhinhas de laranja da terra no meio. Será que pode? Já, vou ver. Deus lhe ajude, mano velho. Enquanto isso, os outros devoravam com muita esganação e lembrança. E quando o Nhô Augusto chegou com a jacuba, interpelou o Zeferino, que multiplicava as sílabas com esforço, e, como tartamudo teimoso, jogava cada sílaba a cabeça para trás. Pois eu estou me espantando de uma coisa, meu senhor. Nesse jantar, com tantas comerias finas, não há de 2 delas como das principais. O que é que está falando, fazendo falta comigo? É um molho de samambaia, de sopa e canjiquinha. E o Augusto sorriu, e eu a garanto que na hora da zoeira tu não pinguela, tu não gagueja. Que nada, apoiou seu Joãozinho bem. Isso é cabra macho remacheado, que dá pulo em cruz. Já o Augusto, incansável, sem querer espreguiçar detalhe, apalpava os braços do Epifânio, mulato enorme, de musculatura embatumada, de bicipalidade maciça, e se voltava para o Juruminho, caboclo franzino, vivo no menor movimento, ágil até no manejo do garfo, que em sua mão ia e vinha como agulha de cozer. Você, compadre, está vendo que deve ser um corisco de chegador. E Juruminho gostando. Chego até em pouco espinho em tatarana rata, e em homem de 20 braços, com 20 foices para sarilhar. Deita em ponta de chifre, durma em ponta de faca, e amanheça em riba do meu colchão. Está aí nosso chefe que não diga. E mais disso aqui. E mostrou a palma da mão direita, lanhada de cicatrizes, de pegar punhais pelo pico, para desarmar gente em agressão. E o Augusto levantara excitado. Opa, olha! A gente botar você, mais você e de longe com as clavinas. E você outro aí, mais esse compadre de cara séria, para voltearem. E esse companheirinho chegador para chegar na frente e não dizer até logo. E depois chover sem chuva com o pau escrevendo e lendo. E arma de fogo debulhando e homem mudo gritando e do lado de lá correndo e pedindo perdão. Mas aí o Augusto calou, com o peito cheio, tomou um ar de acanhamento, suspirou e perguntou: mas galinha? Um pedaço, amigo? Tô feito. E você, seu bar? Agradecido, tô encalcado, tô cheio até a tampa.
Enquanto isso, seu Joãozinho bem, de cabeça entornada, não tirava os olhos de cima de Nhô Augusto. E Nhô Augusto, depois de servir a cachaça, bebeu também, 2 goles, e pediu uma das papas amarelo para ver. Não faz conta de balas, amigo. Isto é arma que cursa longe. Pode gastar às 8. Experimenta naquele pássaro ali, na pitangueira. Deixa a criaçãozinha de Deus. Vou ver só se corta o galho. Se errar, vocês não reparem, porque faz tempo que eu não puxo o dedo em gatilho. Fez logo. Mamandona, mano velho. Errou primeiro, mas acertou 1 em 2. Ferrugem, bom ferro. Mas nesse tento, Nhô Augusto tornou a fazer o pelo sinal e entrou num desânimo que o não largou mais. Continuou, porém, a cuidar bem dos seus hóspedes e, com o pessoal se acomodar ali mesmo, nas redes, ao relento, com uma fogueira acesa no meio do terreiro. Ele só foi dormir tarde da noite, quando não houve mais nenhum para contar histórias de conflitos, assaltos e duelos de exterminação. Isso, Darisa. Só um momento. Aqui, é bem rápido mesmo, só fazer uma espécie de resumo aqui para os alunos. Então, gente, depois é impressionante, né? Porque o Nhô Augusto, de repente, de maneira imperceptível, ele começa a sentir que as coisas estão mudando, começa a ver o mundo de uma outra forma, começa a sentir mais fome, mais sono. Ou seja, é como se ele estava todo reprimido, né, pelas tristezas, é como se as coisas estivessem mudando, e é como se estivesse surgindo de dentro dele, a imagem do Rilke, né, algo, o novo, a transformação. E ele começa a ver o mundo de uma outra maneira, ele começa até a pensar em pitar, né, e vai, pita mesmo, né, começa, ou seja, fumar, né, coisa que ele fazia, que ele parou de fazer, né, então as coisas começam a mudar para ele. E aí, nessa mudança, aparece, né, essa tropa, né, de jagunços aí, que é chefiada pelo seu Joãozinho Bem. Né? Esse cara, na própria descrição ali, a gente vê, ele era, né, o treme-terra, ele era aquele que causava pavor onde chegava. As pessoas tinham medo de existir, não sabia se falavam, não sabia se ficavam caladas. Ficar calado dava medo, falar dava medo, né? E esse cara chega e todo mundo fica assustado no tombador. E o Nhô Augusto, ao vê-los, fica, né, depois de anos sem ver, né, aquela energia, eu vou colocar assim, né, que são porque para o Nhô Augusto ali, ele não está vendo sangue, não está vendo o matador, ele está vendo a luta, ele está vendo a valentia, ele está vendo aquele espírito que o moveu por tantos anos, entendeu? De briga, né? Veja, que antes ele utilizava essa energia para uma série de coisas que, né, a gente já destacou aqui, né, causando uma série de problemas no lugar, uma série de problemas para as pessoas, né, mas aquela coisa de subir ali no cavalo, aquela coisa de estar com arma, aquela coisa de atirar, né, aquela coisa de ver aqueles jagunços ali, aqueles capangas caindo no mundo, né, os cacundeiros, né, como coloca, caindo no mundo e sem destino, sem se colocar num lugar ou outro, sem uma rotina, mas veja, dentro daquele universo, aquilo tudo ali trouxe para ele, né, uma lembrança. Né? Veja que ele não pensou nas coisas ruins, mas veja que quando ele pega na arma, né, e dá o tiro e acerta 1 em 2, ferro bom, né, ferrugem, ferro bom, né, como foi colocado ali, ele sente uma tristeza. Ele sente uma tristeza. Continua tratando bem os hóspedes, né? Veja que ninguém hospedou. Ele quis hospedar todo mundo, ele não tinha medo de ninguém, né? E veja que o próprio Joãozinho Bem, apesar de ter mortes e tal, ele se coloca como uma pessoa ética, no sentido de que só matam as minhas mortes. Né? Porque os próprios jagunços dele ali, os próprios capangas dele ali, se não fosse pelas ordens do próprio Joãozinho Bem, atirariam a esmo, matariam mortes injustas.
né? Mas veja que quem faz a lei também é o Bem-Bem. A diferença é que o Bem-Bem, ele faz a lei. Se dependesse dos jagunços dele, não haveria lei. Mataria por matar, ou seja, ele já, tanto que ele falou, não quero esse negócio de sair atirando à toa. Veja, tem uma lei, nem que seja a lei que eu construo. Agora, vocês nem isso têm. Então, vocês precisam ser chefiados por um Bem-Bem. Aí a ideia de Bem-Bem que é útil, uma ideia que, se a gente for parar para pensar, né? Então, porque esses caras matam à toa. Matam por brincadeira. Não, então aqui não. Comigo só mata as mortes que eu mando. E as mortes que eu mando é tudo legal. Tudo legal dentro da lei que eu crio. A gente pode criticar, a gente pode problematizar essa lei. E com certeza a gente vai problematizar. A gente vai perceber na leitura da íntegra no conto que é a lei, é a regra dele. E ele segue até o fim. Mas essa regra também, por mais que seja um pouquinho melhor do que a não-lei, que é o que os capangas dele acabam querendo executar, se não tivessem o chefe, né? Por mais que, então, que essa lei do Bem-Bem ainda seja melhor do que a não-lei, ela também é uma lei problemática. Ela é uma lei problemática que, sobretudo, para aquele que está na senda da conversão, também já não vai admitir mais. Talvez por isso que, nesse primeiro momento agora, ao pegar na arma e atirar, ele já fala, não vai atirar nas criaturas de Deus. Deixa as criaturas de Deus em paz. Ou seja, não quer tirar mais vida. Não me importa se essa vida é de um passarinho. Né? Então, já veja que a conversão já começa a fazer algum efeito. Né? O trabalho para alcançar a hora e vez, né? Ele está sendo, de forma efetiva ali, de forma eficaz, está sendo trabalhado. Está sendo executado. Né? Mas ele sente uma tristeza. Ele sente uma tristeza ao pegar essa lembrança, provavelmente a lembrança do quanto que, através daquela arma ali, muitos horrores ele acabou cometendo. Então, tem ali, agora, a gente tem um conflito de um Nhô Augusto, né, que se sente vivo. Veja que os olhos dele, olha a descrição do narrador, os olhos se abriram tanto que era possível ver um branco nos olhos como nunca se viu. Ou seja, o narrador coloca isso para a gente imaginar como que o povinho lá do tombador e o próprio preto e a preta ficaram espantados com a maneira como o Augusto Esteves, o Augusto Matrago, o Nhô Augusto, se manifestava com aqueles capangas todos, tipo, cara, ele tá com uma energia, tá com uma vida nos olhos que a gente nunca viu. Né? E veja um outro dado importante aqui, é que o Joãozinho Bem-Bem, ele nunca se dá bem com ninguém, ele nunca consegue ter simpatia com ninguém olhando à primeira vista. Né? Mas o que o narrador diz pra gente? Ao ver o Nhô Augusto andando, sem falar com ele, só vindo em direção, olhando firme para ele já simpatizou. É como se, assim, de uma maneira, numa comparação, né, pegando uma figura de linguagem da comparação, é como se fosse bicho com bicho ali da mesma essência, sabe? É como se o faro ali dos animais tivessem, sabe, sentido ali que são da mesma raça, entendeu? Então, fazendo uma comparação mais grotesca, é como se fosse isso, bicho com bicho ali que tivesse se identificado, sabe? Do tipo, uma intuição, mas um faro ao mesmo tempo. Né? Tanto que um dos jagunços lá, um dos cacundeiros, gozam, né? Mas que sujeito com esse estúdio todo, com essa maneira de caminhar, olha só que engraçado. E aí ele de cara, o chefe, o Joãozinho Bem-Bem, fala, não debocha, companheiro, que eu tô gostando do jeito dele de caminhar. Né? E é aquele sujeito meio doido, meio santo, que o próprio Joãozinho Bem-Bem, agora com a leitura da Darisa, que ela vai continuar fazendo, vai perceber isso, um sujeito meio doido, meio santo. Então, nesse sentido, caramba, né? Que sujeito doido, que sujeito esquisito, mas ele é meio doido, ele é meio santo, mas ele é meio doido. Né? E aí, gente, na leitura que vai se seguir agora, prestem bastante atenção, porque nos desdobramentos desse encontro de Nhô Augusto com o Joãozinho Bem-Bem, nesse desdobramento, o
o João Augusto vai passar pela segunda tentação. Essa é muito forte, né? E aí a gente vai acompanhar agora, tá? Então, vamos lá, Darisa? Eu vou desligar o microfone, aí você continua. Só um comentário rápido. A violência potencial que o Joãozinho bem representa, seu grupo, seu bando, e a violência também praticada pelo João Augusto nos tempos áureos dele, é uma violência que está em confronto com a violência permitida pelo Estado. A violência ela é aceita se for em todo lugar existe violência, não existe Estado, por melhor que seja, que não tenha violência. Mas quem tem o poder de exercitar a violência é o Estado quando vai aplicar a lei. Então, ele tem os órgãos dentro do Estado, como as Forças Armadas, a Polícia Militar, a polícia que vai para colocar a lei, para cumprir a lei, então ela se permite usar da violência. Mas a violência que reina nesse ambiente do sertão é a regra que é estabelecida, como Cadu falou muito bem, que é uma regra estabelecida pelos bandos. E esses bandos fazem a lei segundo seus interesses dos grandes proprietários rurais, interesse para manter determinados grupos no poder, não tem relação com a lei como nós conhecemos, que é uma lei em que todos são iguais. Todos devem, se cometer um ato criminoso, deve ser punido pela lei, pela prisão e não pela morte. Aqui a regra que vige, né, que está em vigência nesse mundo do sertão, é a regra do mandão local que contrata esses grupos, esses bandos, como o do Joãozinho bem, para manter o seu poder intacto. Então, era isso que eu queria comentar antes de dar seguimento aqui à leitura. Cedinho de manhã, não é isso? Aqui? Acho que é aqui. Mas, nesse tento, João Augusto tornou a fazer o pelo sinal e entrou no desânimo que não largou mais. Continuou, porém, a cuidar bem dos seus hóspedes e, como o pessoal se acomodara ali mesmo, nas redes, ao relento com uma fogueira acesa no meio do terreiro, ele se foi dormir tarde da noite, quando não houve mais nenhum para contar histórias de conflitos, assaltos e duelos de exterminação. Cedinho na manhã seguinte, o grupo se despediu. Joãozinho bem agradeceu muito o agasalho e terminou. O senhor, mano velho, a moda e coisa que é assim meio diferente, mas eu estou lhe prestando atenção este tempo todo. E agora eu acho, pesado e pago, que o senhor é pessoa boa mesmo, por ser. Nossos anjos de guarda combinaram, e isso para mim é o sinal que serve. Ah, pois, se precisar de alguma coisa, se tem um recado ruim para mandar para alguém, tiver algum inimigo alegre por aí, é só dizer o nome e onde mora. Tem não? Pois tá bom. Deus lhe pague suas bondades. Vão com Deus, até a volta, vocês todos. Até a volta, seu Joãozinho bem. Mas depois de montado, o chefe ainda chamou o Augusto para dizer: Mano velho, o senhor gosta de brigar e entende. Está se vendo que não viveu sempre nessa grota, capinando roça e cortando lenha. Não quero especular coisas de sua vida para trás, nem se está se escondendo de algum crime. Mas comigo é que o senhor avise de dar sorte. Quer amadrinhar? Se amadrinhar com o meu povo? Quer vir junto? Ah, não posso. Não me tenta. Eu não posso, seu Joãozinho bem. Pois então, mano velho, paciência. Mas nunca que eu hei de me esquecer dessa sua bizarria, meu amigo, meu parente, seu Joãozinho bem. Aí o Juruminho, que tinha ficado mais para trás, de propósito, se curvou para o Augusto e pediu, num cochicho ligeiro, para que os outros não escutassem. Amigo, reza por uma irmãzinha que eu tenho, que sofre de doença com muitas dores e vive na cama entrevada, lá no Arraial do Urubu. E o bando entrou na estrada, com o Tião Tatu tativendo, puxando uma cantiga brava de tempo de revolução. O terreiro lá de casa não se varre com vassoura, varre com ponta de sabre, bala de metralhadora. E o Augusto não tirou os olhos até que desaparecessem.
e depois se esparramou em si, pensando forte. Aqueles sim que estavam no bom, porque não tinham de pensar em coisa nenhuma de salvação de alma, e podiam andar no mundo de cabeça em pé. Só ele, Nhô Augusto, era quem estava de todo desonrado, porque mesmo lá na sua terra, se alguém se lembrasse ainda do seu nome, havia de ser para arrastá-lo pela rua da amargura. O convite de seu Joãozinho bem, isso, tinha de dizer, é que era cachaça em copo grande. Ah, que vontade de aceitar e ir também. E o oferecimento? Era só falar, era só bulir com a boca que seu Joãozinho bem e o Ti, o Juruminho, o Epifânio e todos rebentavam com o Major Concilva e com o Ovídio, com a mulher, com todo mundo que tivesse tido mão ou fala na sua desgarração. Ê, mundo velho de Mambaruá, ê, ferragem! E o Augusto cuspiu e riu, cerrando os dentes. Mas qual aí era que se perdia mesmo, que Deus o castigava com mão mais dura? E só então foi que ele soube de que jeito estava pegada a sua penitência, e entendeu que essa história de se navegar com a religião e de querer tirar a sua alma de boca do demônio era a mesma coisa que entrar no brejão, que para frente, para trás, para os lados é sempre dificultoso, e atola sempre mais. Recorreu ao rompante. Agora que eu principiei, já andei em caminho grande, tão grande, ninguém mais vai virar e nem andar de fasto. E à noite tomou um trago sem ser por regra, o que foi bem bom, porque ele já viajou do acordado para o sono, montado num sonho bonito, no qual havia um Deus valentão, o mais sorleste de todos os valentões, assim parecido com seu Joãozinho bem, e que mandava ir brigar só para experimentar a força, pois que ficava lá em cima, sem descuido, garantindo tudo. E assim dormiram as coisas. Deu uma invernada brava, mas para Nhô Augusto não foi nada. Passava os dias debaixo da chuva, limpando o terreiro, sem precisão nenhuma. Depois, entestou de pôr abaixo o mato, que conduzia até a beira do córrego os angicos de casca encoscorada e os jacarandás anosos, da primeira geração. E era cada machadada bruta, com ele golpeando os troncos e gritando. E os pretos, que estavam dando muito bem com o sistema, traziam-lhe de vez em quando um golinho, para que ele não apanhasse resfriado. E, como para chegar até lá, também se molhavam, tomavam cuidado de se defender, igualmente contra os resfriados possíveis. E ainda outras coisas tinham acontecido. A primeira delas era que agora, João Augusto sentia saudade de mulheres, e a força da vida nele latejava em ondas largas, numa tensão confortante, que era um regresso e um ressurgimento. Assim sim que era bom fazer penitência, com a tentação estimulando, com o rastro de terreno conquistado, com o perigo em tudo. Nem pensou mais em morte, nem ir para o céu, e mesmo a lembrança de sua desdita e revés parou de atormentá-lo, como a fome depois de um almoço cheio. Bastava-lhe rezar e aguentar firme com o diabo ali perto, subjugado e apanhando de rijo, que era um prazer. E somente por hábito, quase, era que ia repetindo: cada um tem a sua hora e há de chegar a minha vez. Tanto assim que nem escolhia para dizer isso as horas certas, as 3 horas fortes do dia, em que os anjos escutavam e diziam amém. Mas afinal as chuvas cessaram, e deu a manhã em que Nhô Augusto saiu para o terreiro e desconheceu o mundo. Um sol, tal qualzinho a bola de enxofre no fundo do pote, marinhava céu azul, céu acima, num azul de água sem praias, com luz jogada de um para o outro lado, e um desperdício de verde cá embaixo, e a manhã mais bonita que ele já pudera ver. Estava capinando na beira do rego. De repente, na altura, a manhã gargalhou. Um bando de maritacas passando, tinindo guizos, partindo vidros, estalejando de rir. E outro, mais outro, e ainda outro, mais baixo, com as maitacas verdinhas, grulhantes, gralhantes, incapazes de acertarem as vozes na disciplina de um coro. Depois um grupo verde azulado, mais sombrio, mais sóbrio de gritos e fileiras mais justas. Uai! Até as maracanãs? E mais maitacas, e outra vez as maracanãs fanhosas, e não se acabavam mais, quase sem folga. Era uma revoada estrilando bem por cima da gente, e outra brotando ao norte, com um pontozinho preto e outra, grão de verdura,
se sumindo no sul. Levou o diabo e eu nunca pensei que tinham tantos. E agora os periquitos, periquitinhos de guinchos timpânicos, uma esquadrilha sobrevoando outra. E mesmo de vez em quando, discutindo, brigando, um casal de papagaios ciumentos. Todos tinham muita pressa. Os únicos que interromperam por momentos a viagem foram os alegres twins, os minúsculos twins de cabecinhas amarelas, que não levam nada a sério, que choveram nos pés de mamão e fizeram recreio aos pais sem sustar o alarido. Mas o que não se interrompia era o trânsito das garrulhas maitacas. Um bando grazinava alto, risonho, para o que ia na frente. Me espera! Me espera! E o grito tremia e ficava nos ares para o outro escalão que avançava lá atrás. Virgem! Estão todas assanhadas, pensando que já tem milho nas roças? Mas também, como é que podia haver um de manhã mesmo bonito sem as maitacas? O sol ia subindo por cima do voo verde das aves itinerantes. Do outro lado da cerca passou uma rapariga. Bonita. Todas as mulheres eram bonitas. Todo anjo do céu devia ser mulher. E Nhô Augusto pegou a cantar a cantiga muito velha do capial exilado. Eu quero ver a moreninha tabaroa arregaçada enchendo o poste na lagoa. Cantou longo tempo, até que todas as asas saíssem do céu. Não passam mais? Ô papagaiada vagabunda! Já deve de estar longe daqui. Longe? Onde? Como corisca, como ronca e atrovoada, no meu sertão, na minha terra abençoada. Longe? Onde? Quero ir namorar com as pequenas, com as morenas do norte de Minas. Mas ali mesmo, no sertão do norte, Nhô Augusto estava. Longe? Onde? Longe onde então? Quando ele encostou a enxada e veio andando para a porta da cozinha, ainda não possuía ideia alguma do que ia fazer. Mas dali a pouco, nada adiantavam para retê-lo os rogos reunidos de mãe preta Quitéria e do pai preto Serapião. Adeus, minha gente, que aqui é que não mais fico, porque a minha vez vai chegar e eu tenho que estar por ela em outras partes. Espera o fim das chuvas, meu filho. Espera a vazante. Não posso não, mãe Quitéria. Quando o coração está mandando, todo tempo é tempo. E se eu não voltar mais, tudo que era meu fica sendo para vocês. Rodolfo Meirense quis emprestar-lhe um jegue. Qual nada, lhe agradeço o bom desejo, mas não preciso de montada, que eu vou é mesmo a pé. Mas depois aceitou, porque mãe Quitéria lhe recordou ser o jumento, um animalzinho assim meio sagrado, muito misturado às passagens da vida de Jesus. E todos sentiram muito a sua partida. Mas ele estava madurinho de não ficar mais. E quando chegou no sozinho, espiou só para frente e logo entrou uma das letras que ouvira aos guerreiros de seu Joãozinho bem. A roupa lá de casa não se lava com sabão, lava com ponta de sabre e com bala de canhão. Cantar só não fazia mal, não era pecado. As estradas cantavam, ele achava muitas coisas bonitas. Tudo era mesmo bonito, como são todas as coisas nos caminhos do sertão. Isso. Dariz, olha só. A gente vai encerrar a leitura aqui, porque acaba a segunda parte. Quando a segunda parte a gente fez uma divisão, eu propus uma divisão didática, só didática, tá, gente? Desse texto, em 3 partes. Então, a primeira parte, a gente viu o leilão da igreja, a viagem e a fuga da dona Dionora com a filha e o seu Ovídio, né? Fala, Cadu! Opa, fala! Ô, Rian! Fala aí, Rian! Tranquilo, cara? E aí, Rian? Fala comigo. Qual é, parceiro? Fala comigo. Consegui comprar um celular. Muito bom, Rian. Só chegou atrasado, caramba. Comprei o celular. Oi? Comprou qual celular? Moto G8 Power. Caraca, burguês. Tá de sacanagem. Ô, Rian, olha pra onde que eu vou agora, Rian. Tomar um banho. Eu que sou. Ah, Onde tu fala que ninguém...
galera. Bom, vamos terminar aqui. Aí eu encerro a aula, para a gravação, e o microfone para falar. Vou encerrar agora. Então, gente, deixa aqui. Ô, Matheus, diga o microfone que está aberto. Isso, valeu, agora foi. Então, só para encerrar, gente, para a gente finalizar a aula, então a gente propôs uma divisão didática em 3 partes, então, né? Então, a primeira parte era essa, da igreja, do leilão e da fuga da esposa com a filha, com o amante, e o Matraga, em Augusto, sendo espancado e, entre aspas, morto, né, pelo inimigo. A segunda parte, que é a parte dos sofrimentos grandes, dos sofrimentos físicos e sofrimentos psicológicos. Então, tem essa parte que dói, que leva ele a alguns aprendizados e as tentações. Ele passa por 2 tentações ali, uma com o Tião da Teresa e a outra com o Joãozinho Bem-Bem. Veja que o Joãozinho Bem-Bem propõe que ele vá e junto com a tropa, que se ele não quer se amadrinhar com o meu povo, então ele propõe isso, né? E um terceiro momento, que é uma terceira situação, uma terceira tentação, que a gente vai ver agora na terceira parte que vai acontecer. Mas é muito interessante, gente, porque nessa segunda parte, veja que esse final, quando ele decide ir embora, ele fala, bom, agora está na hora de eu ir embora. Ele não sabe para onde ele vai. Ele fala que quando o coração manda, todo tempo é tempo. Veja como é que ele já está trabalhando um outro aspecto, aquele sujeito grosso, aquele sujeito que era brigão, que era violento, agora é um sujeito que fala de coração. Fala, mãe Quitéria, eu tenho que ir embora, quando o tempo manda, todo tempo é tempo. E veja que, olha como a natureza, nesse momento, que é o momento que ele sente que está chegando a vez dele, olha como ela age, as maritacas, a natureza está gargalhando, olha a personificação aí, a gente estudou essa figura de linguagem, né? A gente atribui a seres inanimados ou a objetos, né, ou até seres animados, como bichos, por exemplo, a gente atribui características humanas. Gargalhar é uma característica humana, né? Então, nesse sentido, é muito, muito interessante a gente parar para pensar que esse mundo, essa ressignificação, acho que o termo é esse, a palavra-chave é essa. O Nhô Augusto já havia ressignificado a vida, né? Então, era como se ele, através da intuição, ele tivesse sabendo que eu tenho que ir embora, né? É como se fosse, aí fazendo uma intertextualidade agora com passagens da Bíblia, é como se ele, montado naquele animalzinho, estivesse seguindo um chamado de Deus rumo a um destino, né? Que nem ele sabia, mas o coração está mandando. Então, quando o tempo vem, todo tempo é tempo, né? Então, ele tem um destino para cumprir, né? A hora e vez dele, que já vem sendo trabalhada muito antes, tá chegando, mãe. A minha vez vai chegar, mãe Quitéria. Então eu tenho que ir embora, tá? Na próxima aula, a gente termina, tá? Essa gravação, né? Vou cancelar a gravação. É nóis, Cadu. Cadu.